O objetivo da teoria dos conjuntos não é uma aplicação prática da mesma maneira que, por exemplo, a geometria tem aplicações práticas. Para a maioria dos matemáticos, ou seja, aqueles que não são eles próprios teóricos da teoria dos conjuntos, o valor da teoria dos conjuntos não está em nenhum teorema em particular, mas na linguagem que ela nos oferece. Por exemplo, a álgebra booleana é a linguagem usada na teoria dos circuitos eletrônicos, e a análise combinatória é expressa também basicamente usando a linguagem da teoria dos conjuntos. Atualmente, até os cientistas de computação descrevem seu conceito básico, as máquinas de Turing, na linguagem da teoria dos conjuntos. Isso é útil porque quando você especifica um conjunto de objetos, teoricamente não há dúvidas sobre do que você está falando e pode responder sem ambiguidade a quaisquer perguntas que se possa ter sobre ele. Sem definições precisas, é muito difícil fazer qualquer matemática séria. Juntas, a teoria dos conjuntos e a lógica simbólica produziram alguns dos mais belos teoremas de toda a matemática, como o teorema da incompletude de Gödel, que provam que em qualquer sistema axiomático suficientemente útil devem haver afirmações que não podem ser provadas nem refutadas. Vamos a um exemplo. Podemos associar a ideia de conjunto como um recipiente com diversos objetos dentro. Por exemplo, aqui temos o conjunto de 4 elementos: luz, coração, triângulo e cilindro. O importante a notar nessa ilustração é observar que a ordem dos elementos no conjunto não importa. Para designar que um elemento pertence a um conjunto, usamos este símbolo para pertence e este outro para não pertence. Na figura, se x é um triângulo e y é quadrado, então x pertence a C, um triângulo é um elemento de C, y não pertence a C, um quadrado não é um elemento de C. Um conjunto com um único elemento não deve ser confundido com um elemento em si. Existe um conjunto sem nenhum elemento? Sim, existem muitos. Por exemplo, o conjunto dos lobisomens, o conjunto dos triângulos com 4 lados, etc. Para representar um conjunto que não tem elemento, temos somente um recipiente vazio. Mas um conjunto com nenhum elemento é também um conjunto, e por isso ele tem um símbolo. Então, se C é o conjunto de todos os homens com mais de 300 anos de idade, temos C igual ao conjunto vazio. Um conjunto T é chamado de subconjunto de conjunto C se todo elemento de T é também um elemento de C. Por exemplo, o conjunto de todos os cães é um subconjunto do conjunto de todos os animais. Para denotar que T é um subconjunto de C, escrevemos dessa forma, que quer dizer que T está contido em C. Note que T pode ser todo o conjunto C. Na figura à esquerda temos nosso conjunto C com 4 elementos, e à direita temos de novo o conjunto C com 4 elementos, porém destacamos um conjunto T com 2 elementos. Então T está contido em C. Um subconjunto próprio inclui alguns, mas não todos os elementos do conjunto que lhe deu origem. Então, na figura, temos também que cruz-coração é um conjunto próprio de cruz, coração, triângulo, cilindro. Portanto, quando falamos sobre tipos de números, estávamos realmente falando de conjuntos. Lembramos esses tipos: N, os números inteiros, Z, os inteiros positivos e negativos, os racionais, os reais e os complexos. Isso é representado na figura. E na teoria dos conjuntos, isso seria representado dessa forma. É importante não confundir as notações pertence e está contido, pois elas são totalmente diferentes. Por exemplo, no conjunto C igual 1, 2, 3, os elementos de C são somente 1, 2 e 3. Já para os subconjuntos de C temos 3, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 e o conjunto vazio, que pode ser escrito também dessa forma. Quantos subconjuntos podemos formar com os elementos de C?
Aqui formamos com 3 elementos 8 subconjuntos. Pode-se provar que se o número de elementos de um conjunto A for n, então esse valor é dado por 2 elevado a n. O conjunto de todos os subconjuntos de um dado conjunto é chamado de conjunto potência, PA, contendo inclusive o conjunto vazio. Por exemplo, se A igual a ABC, temos P de A igual a 2 ao cubo igual a 8, igual ao conjunto vazio ABC, AB, AC, BC e ABC. E num grupo de 10 pessoas podemos formar 2 elevado a 10, 1024 subgrupos de 0, 1, 2, 3 até 10 pessoas. Vejamos um exercício. Seja A o conjunto formado pelos subconjuntos 1, 2, 3, ABCD, M, MM, MMM e 5. Quais das alternativas são verdadeiras e quais são falsas? 1 pertence a A é falso, pois 1 não é um elemento de A. 1, 2, 3 não é um subconjunto, mas um elemento de A, também falso. Esse terceiro item é verdadeiro, pois M, MM, MMM é um elemento de A. O quarto item também é verdadeiro, pois o conjunto constituído dos elementos A, B, C e D é um subconjunto de A. O quinto item é falso, pois o conjunto vazio não é um elemento de A. O sexto item é verdadeiro, pois o conjunto vazio é um subconjunto de todo conjunto. E, finalmente, a potência de A igual a 2 à quarta igual a 16 é verdadeiro.